Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, na aula passada, nós comentamos um pouco sobre substâncias que são eletrólitos ou não eletrólitos e se formam soluções eletrolíticas ou não, né? Se conduzem ou não corrente elétrica. Hoje, agora a gente vai dar início às funções inorgânicas e a primeira função que nós iremos estudar são os ácidos. Então, a gente vai fazer, né, da seguinte estrutura. Primeiro eu vou falar algumas características gerais desses compostos, depois eu vou dar a definição de acordo com a teoria de Arrhenius, depois a gente vai ver a classificação, a nomenclatura e as aplicações de alguns ácidos que são importantes vocês saberem, tá bom? Do ponto de vista prático, os ácidos eles têm sabor azedo, então, por exemplo, limão, vinagre e a uva, e que praticamente todos os ácidos são tóxicos e corrosivos. Então, uma regra no laboratório é nunca ingerir ou respirar os ácidos. Tudo bem? Na aula passada, nós vimos que em solução aquosa, os ácidos conduzem corrente elétrica porque geram íons em solução. E eu utilizei o exemplo do ácido clorídrico. Ele gerava os íons H+, e Cl-. Tudo bem? Por último, a gente pode falar que os ácidos alteram a cor de algumas substâncias chamadas indicadores. E mais para frente, na próxima aula, na verdade, na aula de bases, a gente vai ver isso. Então, alguns exemplos de indicadores bem famosos e que eu acredito que vocês já ouviram falar é papel tornassol, fenolftaleína, azul de metileno, tudo bem? Então, essas provavelmente vocês já ouviram falar. No ensino médio, pessoal, nós estudamos três importantes teorias de ácidos e bases. A primeira foi proposta por Arrhenius, a segunda por Bronsted-Lowry e a terceira por Lewis. Só que para hoje, inicialmente, nós iremos apenas utilizar a teoria proposta por Arrhenius. Tudo bem? Então vejam, Arrhenius diz que ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa ionizam-se liberando o cátion H+, como seu único íon positivo. Tudo bem? Então a gente pode representar o processo aqui de ionização da seguinte maneira. Eu coloquei um ácido genérico, chamei de HA. Ele está em solução aquosa, né? Ele está em água. Então aqui embaixo está escrito Aq. E quando ele se ioniza, ele forma cátion e ânion. O ânion é o A-, ganhou um elétron, e o cátion é o H+. Tudo bem? Perdeu o elétron. Atenção, o cátion H+, ele é o responsável pelas características ou as propriedades comuns a todos os ácidos, tudo bem? E ele vai ser o radical que irá indicar que essa função é um ácido. Tá claro? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos do processo de ionização de alguns ácidos. O primeiro, o ácido clorídrico. O segundo, o ácido sulfúrico. O terceiro, o ácido nítrico. Três importantes ácidos que nós deveremos saber os nomes, que nós vamos aprender mais para frente. Vejam o seguinte, que o cátion H+, ele não vai ficar livre em solução, tá? O que na verdade acontece é que esse H+, ele se une com uma molécula de água formando um outro cátion chamado de hidrônio, que é o cátion H3O+. Tudo bem? Mas a gente pode representar ou na forma de H+, ou na forma de H3O+. As duas estão corretas e as duas são aceitas. Então, nesse slide aqui, eu mostrei o processo de ionização utilizando o H+. Tá claro? Notem que aqui eu tenho os mesmos três processos de ionização, do ácido clorídrico, do ácido sulfúrico e do ácido nítrico. A única diferença é que agora eu não estou mais utilizando a representação do cátion H+. Eu estou usando a representação do cátion hidrônio, H3O+. Tudo bem? As duas estão corretas e podem ser utilizadas. Entretanto, por comodidade, a gente prefere utilizar a primeira, porque é mais fácil escrever H+, do que H3O+. Mas fiquem à vontade para escrever as duas representações, tá? Eu aconselho fazer a primeira, porque ela é mais simples, mas as duas estão corretas. Os ácidos são classificados com relação a 4 critérios, sendo o primeiro a presença ou ausência de oxigênio na sua estrutura, a segunda é a quantidade de hidrogênios ionizáveis, a terceira é se é uma molécula volátil ou não, e a quarta é com relação à sua força. A gente vai estudar cada caso em particular, tudo bem? O primeiro critério para a gente classificar um ácido
é com relação à presença ou ausência de átomos de oxigênio na molécula. Vejam que se eu tenho a ausência de oxigênio na molécula, eu vou classificar esse ácido como sendo um hidrácido. Notem os exemplos HF, HCl, HBr, HI, HCN, H2S. Todos esses ácidos têm um átomo de hidrogênio e um átomo que é diferente do oxigênio. Tudo bem? Tá claro? E nós também podemos classificar os ácidos como sendo oxiácidos e neles há a presença de átomos de oxigênio. Por exemplo, HNO3, H2SO4, H3PO4, HClO4, H3BO3. Perceberam que todos esses ácidos contêm átomos de oxigênio? Tudo bem? Então, se eu tenho ausência de oxigênio, hidrácido. Se eu tenho presença de oxigênio, oxiácido. O segundo critério para a gente classificar um ácido é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis na molécula, ou seja, é a quantidade de H+ que ele libera quando ionizado em água. Tudo bem? Então, se eu falo que ele é um monoácido ou monoprótico, ele libera um H+, por exemplo, o ácido clorídrico. Se eu digo que ele é um diácido ou diprótico, ele vai liberar 2H+ por molécula, por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Se ele é um triácido ou triprótico, ele vai liberar 3H+ por molécula. Então, por exemplo, o ácido fosfórico, H3PO4. E se ele é um tetrácido ou tetraprótico, ele vai liberar 4H+. Então, aí nós temos alguns ácidos de silício ou de fósforo, H4SiO3, H4P2O7. Tudo bem? Tá claro isso? Com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, a gente tem algumas regras práticas para determinar, tudo bem? Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Por exemplo, HCl, HBr e HI só tem um hidrogênio, logo esse será o hidrogênio ionizável. Então, eu posso classificar esses três ácidos como sendo monopróticos. Agora, no caso do H2S, ácido sulfídrico, eu tenho dois hidrogênios, logo eu posso classificar esse ácido como sendo diprótico. Tudo bem? Então, nos hidrácidos, eu vou olhar a fórmula se eu tenho um hidrogênio monoprótico, se eu tenho dois hidrogênios diprótico e assim por diante. Já nos ácidos oxigenados, a história é um pouquinho mais complicada. Por quê? Os hidrogênios ionizáveis vão ser aqueles apenas em que o átomo de hidrogênio está ligado diretamente aos átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, para determinar quantos hidrogênios ionizáveis nós temos em ácidos oxigenados, vamos ver as seguintes regras práticas. A primeira é para nós determinarmos quem é o átomo central na molécula desse ácido. Vejam que eu tenho HClO4, H2SO4, H3PO4. O átomo central será aquele que está escrito entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, nos meus exemplos, eu tenho, primeiro, o cloro, que está entre o hidrogênio e o oxigênio. Segundo, eu tenho o enxofre. E o terceiro eu tenho o fósforo. Tudo bem? Está claro como a gente determina, então, quem é o átomo central? Após a gente determinar quem vai ser o átomo central, a gente precisa determinar quantas ligações ele vai fazer. E aqui, no caso, são as ligações covalentes. Ou é a ligação covalente normal, pelo compartilhamento de um elétron de cada elemento químico, ou a dativa, quando um átomo doa o par de elétrons. Veja que se o átomo central ele for da família 4A, da família do carbono, ele só faz 4 ligações covalentes normais. Se ele é da família 5A do nitrogênio, ele pode fazer 3 ligações covalentes normais e uma dativa. Se ele for da família 6A dos calcogênios ou a família do oxigênio, ele pode fazer 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas. E se ele for um halogênio ou família 7A, ele faz uma ligação covalente normal e 3 ligações covalentes dativas. Tudo bem? Então, o primeiro passo é você determinar quem é o átomo central. O segundo é ver quantas ligações covalentes ele vai fazer, seja ela uma ligação covalente normal, pelo compartilhamento de elétrons, ou se vai ser uma ligação dativa. A terceira etapa, pessoal, é formar ligações entre o átomo central e os átomos de oxigênio. Tudo bem?
Então, se eu tenho só um átomo de oxigênio, é uma ligação entre o átomo central e o átomo de oxigênio. Se eu tenho 2 oxigênios, então o átomo central fará uma ligação com cada um dos oxigênios. Tá claro? A quarta etapa é o seguinte: se o oxigênio recebe ligações do tipo dativa, então significa que ele está com o octeto completo. Agora, por outro lado, se eu tenho átomos de oxigênio que só fazem ligações covalentes normais com o átomo central, isso indica que ele não está com o octeto completo. Logo, a gente vai precisar fazer uma ligação entre esse oxigênio e um átomo de hidrogênio. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar os exemplos para vocês no próximo slide. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é o ácido perclórico, tudo bem? HClO4. Vejam que a primeira etapa eu identifiquei quantas ligações covalentes ele pode fazer. Percebam que ele tem 3 flechas e essas flechas indicavam que é uma ligação dativa. Então notem que os halogênios eles podem fazer 3 ligações covalentes dativas e uma ligação covalente normal. Notem agora que a terceira etapa era a gente fazer o quê? A ligação entre o átomo central e os átomos de oxigênio. Notem que o cloro faz 3 ligações dativas com 3 oxigênios, então esses 3 oxigênios já estão com o octeto completo. Então agora eu só tenho que fazer o quarto passo, que é o seguinte: como esse oxigênio que está fazendo uma ligação covalente normal com o átomo de cloro ainda não está com seu octeto completo, então eu tenho que formar uma ligação entre esse oxigênio e o átomo de cloro. Tudo bem? Perceberam aqui então que eu tenho um átomo, eu tenho um ácido monoprótico, porque eu só tenho um hidrogênio ionizável? Tá claro? Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Vejam que quem vai ser o átomo central é quem está entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, o enxofre. O enxofre pertence à família 6A, então ele faz 2 ligações covalentes normais e faz 2 ligações dativa. Vejam que na primeira etapa tem 2 setas indicando as ligações dativas e 2 traços indicando 2 ligações covalentes normais. Lembrem-se que os oxigênios que formam a ligação dativa estão com o octeto completo. A gente não precisa mais se preocupar. Agora, os outros 2 oxigênios que não fazem ligação dativa, a gente precisa completar o octeto. Então, cada um faz uma ligação com um hidrogênio. Então, perceba que, lembram-se que a definição de hidrogênio ionizável para os ácidos oxigenados é os hidrogênios estarem ligados diretamente ao átomo de oxigênio. Logo, o ácido sulfúrico, então, ele é um diácido, ele é diprótico. Tudo bem? Tá claro? Terceiro caso, pessoal, ácido fosfórico, H3PO4. Então vamos lá, vamos identificar quem é o átomo central. Vai estar sempre entre o oxigênio e o hidrogênio, é o fósforo. Fósforo faz parte da família 5A, família do nitrogênio. Então ele faz 3 ligações covalentes normais e faz uma ligação covalente dativa. Agora vamos formar as ligações covalentes com os átomos de oxigênio. Vejam que um oxigênio vai formar a ligação dativa. Ele está com o octeto completo. A gente não precisa mais se preocupar. Agora, os demais oxigênios, a gente precisa completar o octeto, não precisa? Então, cada um deles a gente vai formar uma ligação covalente com átomos de hidrogênio. Tudo bem? Como eu tenho 3 hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio, então nós falaremos que esse ácido é um ácido triprótico. Tudo bem? Tá claro? Continuando, pessoal, notem agora que nós temos o caso do ácido fosforoso, H3PO3. Nesse caso, se a gente só olhasse a fórmula, ia falar, olha, tem 3 hidrogênios, então os 3 são ionizáveis. Mas cuidado, a gente tem que fazer aquelas regrinhas para montar a estrutura. E fazendo aquelas regrinhas, o que vocês iam perceber é que apenas 2 hidrogênios são ionizáveis. O terceiro ele não está ligado a um oxigênio, e sim ele está ligado diretamente ao fósforo. Então nós temos uma exceção aqui. Esse não é um ácido triprótico, e sim é um ácido diprótico. Tudo bem? Bom, a próxima exceção é o ácido hipofosforoso, H3PO2. Porque, apesar dele ter 3 hidrogênios na sua fórmula, ele é um monoácido, porque apenas um dos hidrogênios será ionizável, porque apenas um desses hidrogênios está ligado diretamente ao átomo de oxigênio. Os outros 2 estão ligados ao átomo central, que é o fósforo. Tudo bem?
Então a gente precisa lembrar ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. O terceiro critério para classificar um ácido é a sua volatilidade. E a volatilidade é a capacidade que uma substância tem em evaporar. Vejam que se eu falo que uma substância é volátil, em outras palavras, eu quero dizer que a sua temperatura de ebulição é mais baixa. Sendo a sua temperatura de ebulição mais baixa, é fácil para essa substância evaporar. Tudo bem? E a gente classifica os ácidos como sendo voláteis, ou seja, tem a temperatura de ebulição mais baixa. Veja que aqui nós temos alguns hidrácidos e nós temos alguns ácidos oxigenados. E os fixos, a gente precisa saber de três que têm elevada temperatura de ebulição. O ácido sulfúrico, H2SO4, o ácido fosfórico, H3PO4 e o ácido bórico, H3BO3. Tudo bem? O último critério aqui para a classificação dos ácidos é a sua força, que é determinada pelo grau de ionização das suas moléculas, que a gente escreve como um alfa. E o que seria o grau de ionização? Ele define a razão da quantidade das moléculas que se ionizaram, né, formando íons H+, ou íons hidrônio H3O+, pelo total de moléculas dissolvidas. Então, é o seguinte, quanto mais a molécula ioniza, quanto mais ela produz H+, ou H3O+, mais forte será esse ácido. Ao mesmo tempo, quanto menos moléculas se ionizarem, mais fraco será esse ácido. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aqui sobre a força dos ácidos. Os exemplos. Primeiro, o ácido clorídrico. Notem que de 100 moléculas, 92 se ionizam. Então, ali eu tenho 92 moléculas que formaram H+, e Cl-, e apenas 8 que permaneceram como HCl. Tudo bem? Para o HF, vejam que de 100 moléculas, apenas 8 ionizaram, 92 permaneceram na sua fórmula molecular. Olha para o HCN, o quão fraco é esse ácido. Tudo bem? Então, nós dizemos que um ácido ele é forte quando o seu grau de ionização é maior ou igual a 50%. Nós dizemos que um ácido ele é moderado quando o seu alfa, o seu grau de ionização está entre 5% e 50%. E é um ácido fraco quando o seu alfa, ou o seu grau de ionização, é menor ou igual a 5%. Aqui é importante que vocês saibam alguns ácidos que são fortes, fracos e moderados. No caso dos hidrácidos, o HCl, o HBr e o HI são considerados fortes. Moderado, o ácido fluorídrico, HF. E fracos é o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico, H2S e HCN. Tudo bem? Já para os oxiácidos ou ácidos oxigenados, a gente classifica um ácido como forte se o seu delta for 2 ou 3, moderado se o seu delta for igual a 1 e fraco se o seu delta for igual a 0. No próximo slide, a gente vai aprender como que se calcula esse delta para os ácidos oxigenados. Então, para o caso dos ácidos oxigenados, como que a gente calcula esse delta? Bom, olhem aqui a formulinha. Delta é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, vamos para os exemplos. Eu tenho aqui HClO4. Eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio é ionizável. Então, dá 3. É um ácido forte. Na verdade, ele é muito forte, mas a gente pode classificar como forte. Ácido sulfúrico. Eu tenho 4 oxigênios e a gente fez ali a estrutura. Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então, é 2. É um ácido forte. Já o ácido nitroso, HNO2. 2 menos 1, 1. Então, ele é um ácido moderado. E o ácido hipocloroso, ele dá o delta de 0. Então, é um ácido fraco. Então, notem que saber montar a estrutura do ácido ela é muito importante, porque você consegue classificar também a sua força, saber se ele vai ionizar muito, então vai ser um ácido forte, vai ionizar moderadamente, vai ser um ácido moderado, ou vai ionizar pouco, vai ser um ácido fraco. Gente, tem uma importante exceção, que é o ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido, se vocês fizerem o delta, vocês vão perceber que o delta é 1, então a gente classificaria ele como moderado. Entretanto, o ácido carbônico em água, ele se decompõe facilmente em gás carbônico, CO2, né, um gás, e água.
Então vejam, apesar do delta dizer que ele é moderado, ele é um ácido que em solução se decompõe. Então tem que saber que o ácido carbônico é um ácido fraco, tudo bem? Guardem porque é importante essa informação. Nós chegamos agora numa parte que os alunos têm muita dificuldade, que é a nomenclatura. Por que é difícil? Porque existem regras bem definidas e às vezes o aluno tem dificuldade em lembrar essas regras. Então vamos lá, aqui a gente também precisa um pouco de paciência e praticar exercícios, porque depois a nomenclatura se torna alguma coisa muito natural. Tudo bem? Então vamos começar pelos hidrácidos. Os hidrácidos eram aqueles ácidos que não têm a presença do átomo de oxigênio. Então como que a gente escreve? A gente vai escrever da seguinte maneira, veja um padrão, é ácido mais o nome do elemento químico ou o radical e a gente coloca o sufixo hídrico, tudo bem? Fazendo os exemplos vai ficar mais claro como que a gente vai escrever, vamos lá. Então vamos lá, primeiro exemplo, HF. Então ó, vejam o padrão, ácido mais nome do elemento químico ou radical, o elemento é flúor. E o sufixo é hídrico. Então, vai ficar ácido fluorídrico. Tudo bem? Vamos para o ácido, agora HCl. Então, qual é o nome do elemento químico? Cloro. Sufixo hídrico. Então, vai ficar ácido clorídrico. Agora, vamos para o H2S. Qual que é o elemento químico? Só que cuidado que aqui, porque a gente não vai usar o elemento químico, senão seria enxofre. E não vai ser ácido enxofídrico. Aqui a gente vai usar o latim, né? A gente vai usar sulfur, que seria latim e significa enxofre. Então vai ser ácido sulfídrico. Usa sulfur mais hídrico. Então ácido sulfídrico. E por último, que é o HCN, a gente não vai usar o nome do elemento químico e sim o seu radical. E o radical é cianeto. Então vai ficar ácido mais cianeto mais sufixo que é hídrico. Então vai ficar ácido cianídrico. Tudo bem? Percebam que aqui eu posso usar ou o elemento químico, ou o radical, ou às vezes também pode aparecer o latim. Tudo bem? Nós aprendemos então a nomenclatura dos hidrácidos. E agora a gente precisa aprender a nomenclatura dos ácidos oxigenados. Tudo bem? Então aqui a primeira é o seguinte, se o elemento ligado ao oxigênio formar apenas um ácido oxigenado, a gente vai usar o sufixo ico, tudo bem? Então como que vai ficar o padrão? Ácido mais o nome do elemento químico ou o seu radical, ou às vezes também o latim, mais o sufixo ico. Vamos lá? Os dois ácidos oxigenados que a gente precisa saber são da família 3A, que é o boro, e da família 4A, que é o carbono. Então vejam, eu tenho H2CO3. Então pelo padrão é ácido, mais o nome do elemento químico, mais o sufixo ico. Então vai ficar ácido carbônico. Tudo bem? E para o boro vai ficar ácido mais elemento químico mais ico. Então vai ficar ácido bórico. Então, para um tipo só de ácido oxigenado, a gente precisa lembrar que tem o caso do boro e o caso do carbono. Então vai ser ácido carbônico e ácido bórico. Tem elementos químicos que, ao contrário do carbono e do boro, eles formam dois ácidos oxigenados. E aí a gente precisa de uma nomenclatura especial para conseguir diferenciar os dois. Então, como que vai ser? Para o ácido que contém maior quantidade de oxigênios, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar ácido mais nome do elemento químico e o sufixo ico. E para o ácido menos oxigenado, que tem menor quantidade de átomos de oxigênio, a gente vai colocar o sufixo oso. Então, o padrão vai ficar ácido mais nome do elemento químico mais o sufixo oso. Vamos lá para os exemplos? Então, nesse caso, eu tenho dois elementos que a gente precisa saber. Enxofre, família 6A, e nitrogênio, família 5A. Vejam que eu tenho aqui, primeiro para o enxofre, H2SO4 e H2SO3. O H2SO4 é o ácido mais oxigenado. Então, a gente vai usar a regra ácido mais sulfur, que é o latim, mais o sufixo ico. Então, vai ficar ácido sulfúrico para o mais oxigenado e para o menos oxigenado vai ficar ácido, a parte do latim mais o sufixo oso, fica ácido
sulfuroso. Então, eu tenho o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Já para o elemento químico nitrogênio, nós temos HNO3 e HNO2. O HNO3 é o mais oxigenado, então o padrão vai ser ácido mais o nome do elemento químico mais o sufixo ico. Então vai ficar ácido mais nitrogênio mais ico, que dá ácido nítrico. E para o menos oxigenado, eu vou ter HNO2. Então o padrão é ácido mais o nome do elemento químico mais o sufixo oso. Então vai ficar ácido mais nitrogênio mais o sufixo oso, ácido nitroso. Tudo bem? Então precisa saber ácido sulfúrico e sulfuroso para o caso do enxofre e para o caso do nitrogênio, ácido nítrico e ácido nitroso. E o último exemplo que a gente tem de ácidos oxigenados é para o caso quando o elemento químico formar 3 ou mais ácidos oxigenados. E o caso mais importante aqui é o do cloro. Vamos ver como vai ficar a nomenclatura dele? Notem que a nomenclatura fica da seguinte maneira. O cloro ele tem 4 ácidos oxigenados. Para o mais oxigenado dele, a gente vai colocar ácido, mais um prefixo chamado per, aí o nome do elemento químico, que é cloro, mais o sufixo ico. Aí o padrão para o segundo mais oxigenado fica ácido, o nome do elemento químico, mais o sufixo ico. Aí o padrão para o segundo menos oxigenado fica ácido, mais o nome do elemento químico, mais o sufixo oso. E o padrão para o menos oxigenado, a gente coloca ácido, mais o prefixo hipo, mais o nome do elemento químico e mais o sufixo oso. Parece confuso, mas vocês vão ver que não é tão difícil. Vamos fazer o exemplo? Então, vamos fazer aqui o exemplo do elemento químico cloro, da família 7A, família dos halogênios. Eu tenho HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Vejam que o HClO4 é o mais oxigenado. Então, como que a gente vai fazer a nomenclatura? Mantém ácido, só que agora a gente adiciona um prefixo, que é per, mantém o nome do elemento químico e mantém o sufixo ico. Então, vai ficar ácido mais per mais cloro mais ico, ácido perclórico. O HClO3 é o segundo ácido mais oxigenado. Como que vai ser a nomenclatura? É ácido mais o nome do elemento químico mais o sufixo ico, ácido clórico. O HClO2 é o segundo ácido menos oxigenado. Então, como vai ser sua nomenclatura? É ácido mais o nome do elemento químico mais oso. Então, é ácido mais cloro mais oso, ácido cloroso. E, por último, para o caso do ácido menos oxigenado, a gente também tem que adicionar o prefixo hipo. Então, vai ficar ácido mais o prefixo hipo, mais o nome do elemento químico, mais o sufixo oso. Fica ácido mais hipo mais cloro mais oso, ácido hipocloroso. Tudo bem? Então, do ácido mais oxigenado para o menos oxigenado, a gente tem ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso. Lembrem-se que a gente tem, então, 3 regras de nomenclatura para os ácidos oxigenados. Se eu só tenho um ácido oxigenado, que é o caso dos elementos químicos carbono e boro, eu só ponho, fica ácido, mais no nome do radical ou do elemento químico, mais o sufixo ico. Se eu tenho agora 2 ácidos oxigenados, que é o caso dos elementos químicos enxofre e nitrogênio, para o mais oxigenado a gente põe ácido, mais o nome do elemento químico, mais o sufixo ico. E para o menos oxigenado a gente põe ácido, mais o nome do elemento químico, mais o sufixo oso. E quando nós temos um elemento químico que pode formar 3 ou mais ácidos oxigenados, a gente faz igual como a gente fez do cloro, tudo bem? Colocando o prefixo per para o mais oxigenado e o prefixo hipo para o menos oxigenado, ok? O elemento químico fósforo também forma 3 ácidos oxigenados, a saber, H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Como que a gente vai dar a nomenclatura desses 3 ácidos? Para o mais oxigenado,
É o padrão, vai ser ácido mais o nome do elemento químico mais o sufixo ico. Então, ácido fosfórico. Para o H3PO3, vai ser ácido mais o nome do elemento químico mais o sufixo oso, ácido fosforoso. E para o menos oxigenado, a gente só vai adicionar o prefixo hipo. Então, vai ficar ácido mais hipo mais fósforo mais oso. Então, vai ficar ácido hipofosforoso. Tudo bem? Beleza? Esses são os principais ácidos oxigenados. Nós temos o do boro, nós temos o do carbono, nós temos os dois do enxofre, nós temos os dois do nitrogênio, nós temos os 4 do cloro e nós temos o do fósforo. Assim como a nomenclatura dos ácidos é muito importante, a nomenclatura dos ânions também é essencial para que o aluno consiga resolver diversos exercícios, por exemplo, de estequiometria, cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Lembrem-se que os ácidos em água sofrem um fenômeno de ionização, isto é, vai liberar ali um ânion e vai liberar um cátion. O cátion é o H+, ou H3O+, o cátion hidrônio. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Como que fica a nomenclatura dos ânions? Primeiro a gente tem que saber qual que é o ácido que está dando origem, se é um hidrácido ou se é um ácido oxigenado. Vamos começar pelos hidrácidos. Lembrem-se que o sufixo do ácido é sempre hídrico. Então, se o ânion vem de um hidrácido, eu sempre vou ter que colocar o sufixo eto no ânion. Então vamos aos dois exemplos. Se eu tenho ácido clorídrico, o ânion vai ser cloreto. Se o ácido é o ácido sulfídrico, o ânion vai ser sulfeto. Se o ácido é o ácido fluorídrico, o ânion vai ser o fluoreto. Se o ácido for o ácido bromídrico, o ânion vai ser o brometo. Se o ácido for o ácido iodídrico, o ânion é o iodeto. Se o ácido for o ácido cianídrico, o ânion vai ser o cianeto. Tá claro? Toda vez que o sufixo do ácido for hídrico, o sufixo do ânion vai ter que ser eto. Agora vamos para os casos dos ácidos oxigenados. Vamos começar pelos mais oxigenados, em que o sufixo do ácido era ico. Então, o sufixo do ânion vai ter que ser ato. Então, vamos lá. Se eu tenho ácido sulfúrico, o ânion vai ser sulfato. Vejam que eu adicionei o sufixo ato. Agora, se eu tenho ácido nítrico, o ânion vai ser ânion nitrato. Perceberam? Quando o sufixo do ácido é ico, o sufixo do ânion é ato. Agora, para o caso dos ácidos oxigenados menos oxigenados, a gente dá o sufixo oso. Então, o sufixo do ânion vai ser ito. Então, se eu tenho ácido sulfuroso, eu vou ter ânion sulfito. Se eu tenho ácido nitroso, o ânion vai ser nitrito. Então, lembrem-se, se o sufixo do ácido é hídrico, o sufixo do ânion é eto. Se o sufixo do ácido é ico, o sufixo do ânion é ato. E se o sufixo do ácido for oso, o sufixo do ânion é ito. Para ajudar vocês a saber a nomenclatura dos ácidos e dos ânions, existe uma frase, né? Então vejam aqui que eu tenho duas colunas, a coluna do ânion e a coluna do ácido. Então qual que é a frase? É: mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então se eu tenho um ânion que é ito, o seu ácido correspondente vai ser oso. Então vamos pensar que eu tenho aqui o ânion sulfito. Então o ácido correspondente é o oso. Então, é o ácido sulfuroso. Se eu tenho aqui o ânion sulfato, o ácido vai ser o ácido sulfúrico. Se eu tenho um ânion com eto, o cloreto, o ácido vai ser hídrico, ácido clorídrico. Agora vamos pensar, eu tenho o ácido nitroso, o ânion vai ser ito, então é o nitrito. Se eu tenho o ácido nítrico, o ânion vai ser ato, vai ser o nitrato. Se eu tenho o ácido sulfídrico, o ânion vai ser o sulfeto. Tudo bem? Então lembrem-se, essa frase ajuda muito. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Tudo bem?
Oi, pessoal. Eu deixei aqui nos últimos slides as aplicações dos principais ácidos, né, que a gente usa industrialmente: ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, fosfórico, carbônico. Então, eu peço para vocês lerem aqui, porque é importante saber, né, para que serve cada ácido, qual que é o seu papel na indústria. Então, eu peço aqui gentilmente que vocês leiam, tudo bem? Obrigado, boa noite, bom descanso, e qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem no chat se estiverem com dúvidas teóricas ou dúvidas de exercício, tudo bem?